E aí, pessoal, já estamos ao vivo. Que grande Ah, oportunidade é essa dessa noite, né? De estar aqui com o Bruno Ribeiro, com a Alessandra. Bruno, vê seu áudio aí para mim, que eu acho que seu áudio deu uma travada aí nesse momento. não, eu só fechei enquanto você está falando, eu fechei aqui, mas estou te ouvindo Beleza. perfeitamente. Bom, gente, então antes da gente começar essa live, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês dois. Dizer que é uma alegria enorme estar encontrando o Bruno Ribeiro novamente, encontrando a Alessandra novamente nesse dia aqui. E como toda live que eu começo espiritualmente falando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedir paz e tranquilidade a todos os lares por esse momento que estamos passando. A certeza da vitória é constante, nós nunca nos afastaremos dela, Pai. Mas olha por todos os seus que chegam a esse canal, olha por cada casa e olha por cada amigo presente nessa noite que estamos aqui juntos. Amém. Boa Amém. noite, Bruno. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alessandra. Prazer te rever também. Prazer, Fernando, em revê-lo. Igualmente, Gente, boa noite a bom, todos, gente, né? quero Não sei se apresentar, estão me assistindo. queria apresentar nossos convidados de hoje. Eu vou começar pelo Bruno, para a gente poder saber um pouquinho mais dele, né? Eu não gosto muito daquela história que dispensa apresentações, não. Esse precisa de apresentações. Nosso convidado de hoje tem uma folha corrida extensa, com muito trabalho e dedicação à educação. É niteroense convicto, morador do Fonseca, expõe com orgulho o amor pela rua Teixeira de Freitas. Eu disse que não ia comentar, mas é sambista do bloco Cantusca, de Niterói. É advogado, especialista em direito constitucional, membro benemérito do Instituto Histográfico e Geográfico de Niterói, membro benemérito do Elos Clube, foi procurador de pesquisa e estudos jurídicos da Câmara Municipal de Niterói, presidente da comissão da OAB Vai à Escola, é também colunista jurídico do Plantão em Foco, jornal Hora Certa e do site Eu Rio. Foi subsecretário de Educação na Secretaria de Ciência e Tecnologia. É casado com a minha amiga, a professora Lorena Pestana. Comanda no Instagram uma sequência de lives chamada Direito em Pauta, discutindo sempre temas atuais e com convidados especiais. Foi presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói durante 4 anos, até abril de 2020. Resumo da FME, como nós gostamos de chamar aquele órgão em dados. Em 2016, inaugura o MEI Governador Eduardo Campos, em Matapaca, ofertando 220 vagas de tempo integral. Em 2016, no fim do ano, ao MEI Regina Leite Garcia, na Teixeira de Freitas, rua que ele ama, com mais 220 vagas. Em 2018, ao MEI Darcy Ribeiro, no Preventório, a maior unidade municipal de Niterói, ofertando 360 vagas em tempo integral. Em 2019, ao MEI Vale Feliz do Engenho do Mato, unidade que está em funcionamento o ano letivo de 2020 a todo vapor, atendendo a 240 crianças. E em 2020 foi programada a entrega da UMEI Capim Melado. 80% das unidades da rede municipal de Niterói passaram por reformas estruturais na mão do Bruno. Eu, como vocês sabem, sou especialista em licitação pública e trabalhei para várias empresas que trabalham prestando obra para Niterói e posso dizer da excelência do trabalho que o Bruno fez à frente daquele órgão. E por muitos pais e alunos, profissionais de educação daquela cidade, Bruno foi considerado o melhor gestor em educação da história de Niterói. O nosso querido cita como exemplo duas frases interessantes, abre aspas. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. E a outra, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo, do nosso querido Paulo Freire. Então esse é o nosso Bruno Ribeiro. Bruno, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fernando. Eu estou até emocionado, sinceramente. Você fez uma pesquisa sobre a minha pessoa, e aí, conforme você vai falando, né, você foi fazendo a narrativa, eu fui lembrando, né, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Eu vou te falar.
começar aqui agradecendo essa oportunidade, desse espaço para a gente dialogar, para a gente conversar, agradecer na sua pessoa, mas agradecer o espaço, né, da Tenda São Lázaro, está aberto, né, está abrindo esse espaço virtual para nós conversarmos, dialogarmos, aproximarmos as relações nesse momento de pandemia, de isolamento social, esse momento em que a medida mais importante para as pessoas terem a sua prevenção e o combate ao coronavírus é ficar em casa. Então, o meio virtual é uma oportunidade, é um meio para que nós possamos estarmos mais próximos, estarmos mais vinculados, né, na relação humana, porque já que a gente não pode estar pessoalmente, que seja desse formato. A gente vai ter que realizar, né, Fernando, formatos diferenciados a partir desse momento de pandemia. Então, quero fazer aqui rapidamente o meu agradecimento a você, né, por abrir esse espaço tão importante, né? Eu tenho acompanhado outras lives que você vem realizando, chamando outras pessoas com outras temáticas importantes para a sociedade. E eu vou te falar, você está de parabéns, né, pela condução, né, junto à Tenda São Lázaro. E quero aqui aproveitar e saudar a minha amiga, uma parceira de muitos anos, conheço a Alessandra desde 2004, né, no Sim, sim. desenvolvimento, que nós também realizamos trabalhos já em conjuntos em várias oportunidades, na área da educação, na área do direito, e eu queria aqui saudar de forma muito carinhosa, de forma muito fraterna, a companheira Alessandra, que aqui também está para dialogar com todos que estão nos assistindo. Essa é a minha saudação inicial. Aí você vai conduzir, Fernando, é isso? Se você quiser, eu já Claro, emendo mas eu aqui. quero falar da Alessandra um Boa pouquinho noite, também. Bruno. Boa noite, Fernando. A Alessandra, como a gente já está sabendo aí, né, coordenou um programa especialíssimo de educação, o Brasil Alfabetizado, também pela Prefeitura de Niterói, uma pessoa que sempre também esteve ligada à educação e, assim, uma grande amiga também que tem nos propiciado momentos felizes aí junto da companhia dela. E, lógico, pelo trabalho que a Alessandra desenvolveu com o Bruno, ela é nossa âncora da noite de hoje. Eu quero dedicar essa live educacional, em primeiro lugar, a minhas professoras de casa, né? Porque a TESL tem muitas professoras, então a todas elas essa live de vocês é um presente. Quero dedicar também para as minhas irmãs professoras, né? Que estão no canal assistindo todo mundo por aí. E a todo mundo que precisa de uma palavrinha, né? Esse governo que a gente está vivendo aí, há pouco tempo cancelou o Enem, glória, glória, aleluia, né? Parecia que não ia cancelar isso nunca. E assim, a gente já teve algumas lives falando sobre esse Enem ser conduzido sem educação. Então, Bruno, a primeira pergunta que eu quero deixar para você vai na sua formação de direito, tá? Gostaria que você pudesse me dar essa pergunta. Depois eu faço uma bate-bola com a Alessandra também, para ela dar o boa noite dela à apresentação, mas te devolver um pouquinho. Na sua formação de direito, como um advogado chega à presidência da Fundação de Educação, implementando as políticas públicas educacionais para o município? Como é que é isso? Como é que é um advogado chegar na FME e trabalhar com a educação pública? Essa é uma boa pergunta, sabe, Fernando? É uma excelente pergunta até, porque gera curiosidade para muitos, né? Como você falou aí no meu currículo, a minha formação inicial é no direito. Eu tenho muito orgulho de ser advogado, quero deixar claro aqui isso. Minha profissão foi o que eu estudei 5 anos nas cadeiras universitárias, depois eu estudei para fazer a prova da OAB, que não é uma prova fácil, é uma prova muito difícil, concorrida, né, em que nós, para sermos advogados, precisamos realizá-la, né, para o exercício da nossa profissão. Eu vou te falar, eu tenho já 10 anos de carreira na área jurídica, na área do direito. Eu tenho meu escritório montado. Esta é a minha profissão, né, que é a minha profissão de carreira, aquilo que eu, né, escolhi para desenvolver por atividade profissional. E tenho muito orgulho disso. Quero te dizer que eu tenho muito orgulho disso. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive oportunidades, inclusive, tanto profissional quanto acadêmica. Eu estudei, eu tive formações, né, complementares de especializações, uma delas em direito constitucional, você bem falou, né, e gestão pública educacional. Eu tive gestão pública municipal e depois direito educacional.
porque eu comecei a tendenciar para a área da educação, porque eu tive uma oportunidade enorme na vida pública, nos meus 25 anos de idade, de estar na Câmara Municipal, vendo pautas educacionais ali sendo desenvolvidas por projetos de lei, e com uma pessoa que me incentivou muito para essa área, que foi o professor Valdec, que na época era vereador, hoje é deputado. Eu tenho uma admiração enorme, não só pela relação do processo político, de projeto político que ele desenvolve para o Estado, não é isso. Não apenas isso, melhor dizendo, mas por ser um professor da UF, um professor que tem doutorado, um cara que tem uma formação, né, enorme na área da educação, e me ajudou muito, sabe, o Fernando, a me desenvolver para essa área, sabe? Isso me deu um entusiasmo para me formar. E eu tive a oportunidade de, em 2013, quando o prefeito Rodrigo Neves assumiu a prefeitura, de ser convidado, né, junto com a equipe que estava constituída na educação, a assumir a subsecretaria de Educação de Niterói na área administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, toda a parte orçamentária e financeira passava, né, pela minha subsecretaria, pelo trabalho direcionado pela subsecretaria de Educação, que estava naquela época, né, direcionada para essa parte administrativa, para dar suporte às políticas públicas educacionais em Niterói. E eu vou te falar, ali eu comecei ainda mais, porque eu tinha o viés, logicamente, de ver orçamento, parte jurídica, obras, RH, como você falou, licitações, contratos, mas tinha ali uma coisa muito interessante, que era a política pública educacional, né, do município sendo desenvolvida. Então, eu fui me apaixonando por esse trabalho. E aí fui me aperfeiçoando ainda mais, né, na questão do campo da educação. E tive a oportunidade, em 2016, né, ser convidado pelo prefeito Rodrigo Neves. Isso é muito importante aqui dizer. Prefeito, eu agradeço a oportunidade que o prefeito Rodrigo Neves me deu, aos 30 anos de idade, né, Fernando, a assumir a presidência da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Eu era, né, um jovem em formação, né, em formação profissional, em formação de vida. Então, eu vou te falar, eu agradeço muito essa oportunidade, e aí vou desdobrar aqui um pouquinho, mas eu queria aqui explicar a diferença entre fundação e secretaria de educação, porque aqui em Niterói nós temos esse formato, que eu acho um formato muito interessante de trabalho. Inclusive, no ano de 2018, 2 municípios, né, aqui do estado de Janeiro vieram aqui a Niterói justamente para dialogar comigo, com a minha equipe, que eles queriam montar uma fundação de educação nos municípios deles, que foi de Araruama e de Guaba. E a gente dialogou, conversamos. Eu não sei se eles chegaram a desenvolver, mas apresentamos esse formato, que é um formato muito interessante em separar de forma colaborativa, você separa as funções, né, de cada gestor. Aqui em Niterói nós temos a Fundação de Educação, temos a Fundação de Artes e temos a Fundação de Saúde. Não sei se até você sabia disso, mas temos isso em regime de colaboração com as secretarias. Ou seja, na educação, a secretária de Educação, que é a professora Flávia Monteiro, a quem eu tenho aqui só elogios, também professora doutora da Universidade Federal Fluminense, ela fica de forma específica para desenvolver o pedagógico, só para pensar na política pública educacional para o município, só na questão pedagógica. Ela se libera das funções administrativas, orçamentárias e financeiras. Eu até brinco das funções ardes da gestão, né? Aquelas funções mais, né, mais grandiosas. Não que a política pública não seja o desenvolvimento da política pública pedagógica, mas nós, na função da fundação como presidente, tem a função de ser ordenador de despesa, tem a função de coordenar um orçamento que, né, muitas das vezes é até mais do que os 25% dentro do orçamento do município, né, que são os 25% constitucionais, ou seja, é um orçamento significativo de ser conduzido. Você ali gera a possibilidade de realização
de toda a parte financeira e de toda a parte orçamentária para justamente a secretária ter condições de desenvolver a parte pedagógica. E a gente faz isso em regime de colaboração. Então, eu tenho muito orgulho de ter estado ali um advogado, e eu recebi essa crítica no início da minha gestão em 2016, Fernando. Por isso que eu achei essa sua pergunta muito interessante e prudente, até assim, para o debate, porque quando eu entrei em 2016, a crítica que existia era de ser um jovem, olha só, existia essa crítica, era um jovem de 30 anos assumindo a presidência de uma fundação, advogado. Eram as duas críticas que eu sofri no início. E ao longo do tempo, eu acredito que a gente foi comprovando que a função da presidência da fundação é uma função muito administrativa, muito orçamentária, muito financeira, para possibilitar que as políticas públicas educacionais, né, do município pudessem ser realizadas. Isso a gente conseguiu demonstrar. E mostrou que a juventude só ajudou, né, com empenho, com dedicação, com vontade. Ou seja, eu chegava 7h30, 8 horas na fundação, saía 11 horas da noite. Ou seja, a juventude só demonstrou cada vez mais a vontade de atuar e de fazer um bom trabalho. Então, assim, essa pergunta eu acredito que tenha, acho que conseguido demonstrar a importância até de ter um advogado na função de presidente, tendo a sensibilidade, logicamente, com as políticas públicas educacionais. Eu não caí ali de paraquedas na presidência da fundação. Foi um trabalho de construção, né, de caminhada. Né? Primeiro eu tive uma formação, depois eu tive, né, uma experiência na subsecretaria de educação, acompanhando a professora Flávia, na qual eu tive a sensibilidade de ver as políticas públicas educacionais. E quando eu chego à presidência da fundação, em 2016, dia 22 de março de 2016, eu chego já com uma certa experiência acumulada, apesar de ainda ter, logicamente, nos 4 anos, eu vou te falar que eu cresci muito, que eu, logicamente, ali aprendi muito com a gestão no dia a dia, mas cheguei com um acúmulo, né, de informações, de formação e de entendimento de como conduzir, junto com a professora Flávia, um trabalho em conjunto para a educação aqui de Niterói. Ô, Bruno, e assim, eu acho que todo mundo que conhece a sua trajetória dentro da FME é testemunha do que você está falando, né? Mas eu trabalho com a FME desde 1998, aí eu falei a idade, né? Então eu acompanhei alguns presidentes da FME, inclusive vi que você pegou a presidência da FME vinda das mãos do professor Henrique, né? Que era um catedrático ali de educação e tudo mais, um cara fantástico, que levou a rede com mérito e tal. Mas, assim, quando você chega na FME em 2016 e fica lá durante 3 anos como subsecretário e depois 4 anos como presidente da FME, quais seriam os principais avanços que a sua gestão fez na educação de Niterói nesse período? Do professor Henrique e das gestões anteriores, a tua gestão com o prefeito Rodrigo Neves, e assim, já que só fazendo um adendo em educação, mas a gente precisa dar uma salva de palmas ao tratamento que o prefeito Rodrigo Neves está dando a Niterói no caso da coronavírus, que é assim, inexplicável como Niterói tem se transformado numa referência, né? E lógico, eu acho que a educação também está seguindo junto, porque eu vi que está distribuindo cestas básicas, enfim, está fazendo. Niterói está fazendo a sua parte. Então, quais foram esses avanços que ocorreram na sua gestão lá na FME, para a gente já usar um pouquinho da Alessandra também? Bruno, fala para mim. Fernando, primeiro, antes de tudo, dizer que na equipe da educação, desde 2013, existe, como você bem falou, uma equipe, existe um coletivo. Não é um trabalho do Bruno, não é um trabalho da Flávia, do Henrique, continua na equipe, né, da educação, continua trabalhando conosco, né, contribuindo e colaborando, né, com as políticas públicas educacionais, na subsecretaria de projetos especiais. Assim, vou te falar, desde 2013 para cá, eu vou te falar, eu me sinto dentro de uma equipe mesmo. Saí tem poucos meses, né? Menos de um mês, talvez. Saí dia 1º de abril, né? Então já tem um mês, né? Estou indo para o 2º mês que eu saí da gestão daqui da educação. Eu vou te falar, o que me deixa muito confortável, muito feliz, é que as pessoas que estão lá trabalham muito em coletivo.
tem a subsecretária Patrícia Gomes, tem o presidente, agora o atual presidente, Fernando Cruz, que era o vice-presidente na época, na minha gestão, ele estava como superintendente, e aí foi alçado, assim, com a minha saída à presidência, né, da fundação. Ou seja, é uma equipe muito, né, muito unida, né, no trabalho a ser realizado, que é exercer uma educação pública de qualidade aqui para Niterói. Então, não tenho dúvida que, né, nós temos uma boa equipe da educação dentro do governo do prefeito Rodrigo Neves. Dentre as ações que nós realizamos, eu tive a oportunidade de executar muitas delas. Eu vou te falar, vou citar aqui algumas. A central, que assim, permanece todo o governo, toda a política pública educacional, foi a criação do programa Mais Infância. Esse programa ele foi criado em 2013, justamente para atender, justamente para cumprir a emenda constitucional 59 de 2009, que mudou a faixa etária obrigatória, né, escolar, que passou para 4 anos, dando o prazo até 2016 para que todas as crianças de 4 e 5 anos dentro dessa faixa obrigatória estivessem dentro da escola, ou seja, de forma universalizada. Então, nós tínhamos uma missão a cumprir quando nós chegamos no governo. Nós tínhamos uma missão, assim que nós chegamos em 2013, a ser cumprida, que era atender as crianças de 4 e 5 anos para cima, logicamente, que estivessem fora da escola. Para isso, algumas coisas tinham que ser feitas. Uma delas foi a criação desse programa, esse programa chamado Mais Infância, que tem, né, logicamente, o norte de trabalho. E esse norte de trabalho é a expansão da rede. Né? Como é que você vai colocar mais crianças, né, dentro da escola, se não há escolas? Então, a primeira coisa que o programa tem, né, por função é a expansão da rede municipal de educação em Niterói. Nós, de 2013 para cá, Fernando, e a Alessandra acompanha, ela sabe dessas informações, que é uma pessoa que acompanha bem a gestão da rede municipal de educação. Nós, de lá para cá, implementamos 25 novas unidades escolares em Niterói. Isso é um feito extraordinário, né? Possibilitando mais 3.000 novas vagas, fazendo com que crianças que estavam fora da escola ingressassem e ainda estivessem em horário integral, com 4 refeições diárias. Isso foi extraordinário dentro do programa Mais Infância. Então, o primeiro grande programa executado na gestão, né, de 2013 para cá é o programa Mais Infância, com a expansão da rede municipal. O segundo grande programa que teve para a qualidade pedagógica, para a qualidade da educação pública, né, em Niterói, foi a valorização do profissional, Fernando. Nós criamos um plano de cargos, carreiras e salários na cidade em 2013, ele foi aprovado no final de 2013 e foi implementado em 2014, justamente para valorizar o profissional da educação. Que é um dado aqui importante, vou trazer um dado importante aqui para todos que estão nos assistindo. Eu vou trazer um dado importante. A folha de janeiro de 2013, ou seja, né, no ano antes ainda da implementação do plano, que só começou em janeiro de 2014, em janeiro de 2013, a folha da educação geral era de 7 milhões de reais, Fernando, 7 milhões de reais. Em janeiro de 2020, bateu 30 milhões de reais. Sabe o que é isso? Sabe a diferença, né, de crescimento, né, financeiro? Isso é extraordinário numa rede em 7 anos de mandato de governo, de gestão. Ou seja, o profissional da educação em Niterói, ele foi muito valorizado com um plano de cargos. Logicamente, ele precisa, e aí há condições, ele permite o plano que esse funcionário ele se forme, ele estude, ele se aperfeiçoe, logicamente, isso é importante, e com isso, ele exercendo a carreira, ele vai ter uma aposentadoria de forma digna, né, para o sistema do funcionalismo público. Ou seja, a valorização do profissional da educação foi, assim, um grande norte da gestão, não só do Bruno, mas da gestão da equipe, né, que se encontra hoje na Educação Niterói,
liderada, logicamente, pelo prefeito Rodrigo Neves, porque nenhuma dessas ações, Fernanda, de convir, nenhuma dessas ações teriam êxito se não tivesse a orientação e o de acordo do nosso prefeito. Então, logicamente, ele, como liderança maior, nos orientava justamente para seguir, né, no trabalho que nós tínhamos ali traçado. E é um trabalho Bruno, muito interessante. Ainda dentro desse plano de cargos e salários, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo. Responde para ela, por favor, essa dúvida. Qual é a dúvida? Você pode ler para mim, cara, por favor? Vai entrar na tela aí. Mas é o plano de cargos ou são gratificações? É essa a pergunta? Isso. Então, é o plano de cargos. Plano de cargos, carreiras e salários. É o plano votado em 2013, é uma lei municipal em que rege todo, né, o plano de cargos e carreiras e salários da educação. Né, e aí, logicamente, tem vários, né, dentro do próprio plano, tem vários benefícios, claro que aí de acordo com as posições, tem por tempo de carreira, aí vai ter um acréscimo, tem por formação, ou seja, aí vai depender, né, do momento e da formação de cada profissional. Mas os salários foram muito melhorados, é só pegar quem está na rede em 2013, quando nós chegamos, é só pegar o contra-cheque de 2013 e ver o contra-cheque hoje de 2020. Verá que teve uma valorização significativa na questão remuneratória de seus salários. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque foi um formato, foi uma diretriz a ser executada no governo do prefeito Rodrigo Neves. Posso continuar aqui? Eu posso continuar aqui, Fernando? Só um minutinho, Bruno, só para corroborar. O fato que mais dá a gente essa certeza de que o trabalho foi feito direito é porque, enquanto as redes estaduais e de outros municípios viviam entrando em greve, a Prefeitura de Niterói registrou pouquíssimas greves nesse período todo que você teve como presidente da FME, e isso significa o trabalho bem feito, porque a greve muitas das vezes não vem só da má remuneração do profissional, e sim da falta de contentamento dos pais, né? Da falta de segurança das escolas, enfim, é todo um grupo de problemas que são gerados e que eu acho que vocês não só minimizaram, como maximizaram a valorização dos profissionais da rede. E aqui na nossa sala mesmo tem alguns professores que foram da FME, tá? Inclusive mandar um beijo para minha irmã Luciana, que está aí, que participa da FME também. Foi trabalhadora, foi sua colega lá da fundação. Enfim, é uma certeza de que o trabalho foi bem feito, é a não obtenção dessas greves todas, a não coisas dessas condições de trabalho ruim que foram feitas, né? Agora, deixa eu jogar uma bolinha para a Alessandra, Bruno, rapidinho, só para a gente botar a Alessandra para falar, senão ela vai ficar triste. Alessandra, tudo bem? Oi, boa noite, Fernando, de novo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tudo jóia, Fernando. Sobre a sua função aí dentro do Brasil alfabetizado que você dirigiu, que você falasse um pouquinho sobre ele e dizer para a gente, né? Você é bacharel em Direito, como eu também, alguém que lidou a vida inteira com leis, legislações, projetos, e aí também descamba para a educação. Gente, será que eu tenho que virar professor? Será que está na hora de eu também ir para a educação? Não sei. Acho que sim, Fernando. O que te motivou, Alessandra, a participar do projeto Brasil Alfabetizado? Que projeto é esse? Como ele funcionou em parceria aí com o Bruno e com a FME? O que acontece? Em 1996, eu comecei a interagir com algumas comunidades aqui de Niterói. E no decorrer dos anos, conseguimos algumas parcerias, né? E numa dessas parcerias, levamos um projeto esportivo para algumas comunidades do município. E eu fiquei à frente de fazer as inscrições, de receber as fichas, porque a gente tinha todo um corpo técnico, né, para fazer esse projeto, que eram os enfermeiros, eram os professores de educação física. E esse projeto era voltado para crianças, jovens, adultos e idosos. Então, nesse momento que eu estava à frente de colher, de fazer a anamnese desses alunos, desses futuros alunos, muitos deles, em algumas comunidades que a gente conseguiu implementar esse projeto, eles pediam para que eu preenchesse a ficha. E me falavam que não sabiam ler e escrever. E nisso eu preenchi a ficha para eles, claro. Isso me alertou, né? Eu fiquei sensibilizada com aquela situação.
e vi que tinha um número expressivo em algumas comunidades de Niterói de analfabetos. E aí eu tentei ajudar individualmente, né, na medida do possível, eu tentei ajudar algumas pessoas das comunidades que a gente tinha implementado esse projeto esportivo. Só que aí surgiu, né, o projeto, o Programa Brasil Alfabetizado, ele existe desde 2003, né? Só que o governo municipal fez essa parceria em 2005 com o governo federal e implementou esse projeto Brasil Alfabetizado em Niterói. E eu me interessei, fui buscar, porque, claro, eu individualmente tentando ajudar, né, era muito melhor eu tentar participar de um projeto desse do que eu ficar lá, né, individualmente tentando ajudar essas pessoas. E aí eu procurei a Secretaria de Educação, né, de Niterói, e comecei a interagir, procurei o setor, né, que fez essa parceria, o setor da secretaria. Bruno sabe, né, Bruno? Acho que você conhece essa história. E comecei a interagir com esse grupo que havia iniciado no projeto. E aí eu busquei, né, me qualificar, né, porque o MEC exigia qualificação para que nós pudéssemos estar nesse projeto, tanto os professores como os coordenadores. Comecei a estudar, aprendi muito informalmente com essas pessoas, com esse grupo que já trabalhava. Em 2007, começamos a implementar isso nas comunidades, né, buscar esses alunos, né, muitos se interessaram antes mesmo da gente buscá-los. E quando foi em 2008, eu efetivamente entrei para o projeto, né, e comecei a coordenar esse projeto. Então, assim, o que me motivou e o que me fez entrar nesse meio da educação, né, lá em 96, quando eu comecei a interagir com esse público de comunidade, o que me motivou foi isso, foi ver que existia ainda um número expressivo de analfabetos, e aí tudo casou, né? Casou por quê? Porque a prefeitura fez essa parceria com o governo federal, claro, eu soube, né? Busquei esse setor da secretaria, me especializei de acordo com as exigências e comecei esse projeto, né? Comecei a ajudar, a colaborar, né, nessa função de coordenação, né? Tive assim, mais ou Alessandra, menos... deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez, eu não sei se você ou o Bruno vão conseguir me responder, né? Mas, assim, o projeto Brasil Alfabetizado, ele conseguiu alcançar o objetivo em Niterói? Vocês conseguiram erradicar a analfabetização? Como é que foi isso? Conseguimos, assim, conseguimos sim. Nesse período, a gente conseguiu alfabetizar em torno de 3.800 alunos, 3.800 pessoas, né, alunos. E, assim, o Niterói, inclusive, recebeu um prêmio, né, ele recebeu um prêmio de erradicação do alfabetismo, né, em Niterói. Esse prêmio, né, eu acho que até vale falar aqui, que foi, né, em função da nossa equipe, de toda a base que estava lá, né, nós trabalhamos com professores com a formação continuada semanal, tinha nossa professora, tinha nossa supervisora, tinham nossos professores. Então, assim, eu acho que esse prêmio também se deu por conta da nossa união, da nossa dedicação a esse projeto, né? Então, assim, Niterói recebeu esse prêmio. À época, quem era o então presidente da República era o Luiz Inácio Lula da Silva, e quem era o nosso prefeito da cidade, o então prefeito da cidade era o professor Godofredo Pinto, né? E o então secretário de Educação e presidente da Fundação de Educação era o nosso professor Valdec Carneiro. E eles foram a Brasília receber esse prêmio, né? Então, assim, realmente conseguimos erradicar o analfabetismo em Niterói. Hoje a taxa é muito pequena, né? E, assim, esse projeto ele só é implementado em cidades que existe um determinado elevação de analfabetismo, e graças a Deus a cidade de Niterói não tem mais esse índice, né? E, assim, foi muito gratificante, né? Receber esse prêmio, conseguir formar, e, assim, acho que foi assim, a minha experiência foi maravilhosa, entendeu? Foi muito boa. Maravilha, Alessandra. Só agradecer a você, em nome da população toda, seu trabalho, né? Porque é um trabalho nobre, né, Bruno? Conseguir erradicar essa analfabetização das pessoas é uma coisa horrorosa, né? Isso. Você vê pessoas mais velhas que não conseguem ler, enfim. Agora, gente, eu posso pedir só licença a vocês para a gente falar de coisa desagradável?
né? Afinal de contas, a gente está aqui hoje para falar de direitos em tempo de pandemia, né? Então, eu queria mudar um pouquinho esse assunto, Bruno, levar de volta para você e para a Alessandra, para falar assim, com essa porcaria, né, com esse advento de pandemia de coronavírus, muda tudo, né? Isolamento social a partir de 13 de março, a Prefeitura de Niterói, de São Gonçalo, do Rio, enfim, provocaram aí a paralisação de todas as redes e tudo mais. As aulas foram suspensas e aí agora estamos em aulas online para aqueles alunos que são que têm condição de ter isso, né? As escolas privadas com certeza montaram a sua rede com maior velocidade, né? E eu não sei como é que está em Niterói, é a minha dúvida em relação à rede pública, eu acho que você vai conseguir ainda falar, porque você praticamente saiu no finalzinho disso, mas eu tenho certeza que, como bom gestor, você sabe essa informação. E eu queria que você dissesse para a gente, Bruno, sobre esse momento, aulas online, rede suspensa, como é que ficaram as crianças com fome, enfim. O que a prefeitura está fazendo e o que você acha dessas aulas online? Como é que está isso aí, Bruno? Fala para a gente um pouquinho disso. Fernando, perfeito, você tem feito perfeitas colocações. Eu te falar, o bate-papo tá prazeroso, ele vai animando a gente aqui num sábado, 8h30 da noite, né? Vai animando a gente, né? Para a gente alimentar as nossas mentes também nesse momento de tanta dificuldade. Eu vou te falar, como eu falei no início da minha fala, com o advento da pandemia, né, do coronavírus, eu não tenho dúvida que a medida mais eficaz para tanto a prevenção quanto o combate é o isolamento social. Isso já foi testado, inclusive nos demais países. Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma live, você falou aí na minha apresentação, eu tenho feito lives num quadro que eu intitulei chamado Direito em Pauta. E hoje eu conversei com o secretário de Saúde daqui de Niterói. E ele justamente falou e tratou sobre essa questão do isolamento social, da importância que foi Niterói ter tomado de imediato as medidas de isolamento com base em estudos nos diferentes outros locais, sabe, o Fernando? O Brasil, ele teve, essa foi a fala dele, o Brasil teve, né, condições, tendo em vista que a pandemia começou em outros países e chegou aqui depois, teve a oportunidade de verificar e analisar ainda medidas eficazes para serem tomadas aqui, justamente para a prevenção e o combate. E Niterói tomou a dianteira, Niterói tomou providências de imediato. Eu lembro muito bem, eu estava na gestão ainda, dia 14 de março foi instituído o gabinete de crise em Niterói, e nos dias 16 já estávamos com o isolamento social garantido na cidade de Niterói. Então, isso tem, logicamente, consequências, e uma delas foi a suspensão das atividades escolares, das unidades escolares, a suspensão das aulas. Isso não tinha como não acontecer diante da medida do isolamento social. E, logicamente, tivemos que tomar medidas rápidas para alguns fatores. A primeira coisa, você falou muito bem, é a questão da alimentação. Nós temos 32 mil alunos na rede municipal de Niterói que se alimentam diariamente com cardápios específicos, trabalhados por nutricionistas, nas unidades escolares. Imagina, nós estamos já há 60 dias em pandemia, com a pandemia e com isolamento social. Imagina se nós não tivéssemos tomado medidas naquele momento. Na mesma semana do dia 16, Fernando, nós começamos, eu lembro que no gabinete de crise foi dia 14, no dia 15 de manhã eu estava na FME com a equipe, justamente trabalhando com assistência social para verificar a entrega das cestas básicas. E nós começamos um trabalho assim grandioso, justamente para garantir a segurança alimentar das nossas crianças, porque a gente já sabia que nós íamos passar por um período grande de isolamento e um período que era necessário que a alimentação das nossas crianças, mas não só das crianças, mas também dos familiares, fosse garantida justamente como forma de prevenção, né, para que essas crianças, para que os familiares pudessem ter a alimentação correta e justamente não pegarem o vírus. Isso era importantíssimo para aquele momento. Então, nós de imediato fizemos essa ação.
E antes da minha saída, ainda nos meus 15 dias que eu fiquei presidente da fundação, no momento em que foi feito primeiro a entrega das cestas, e a outra medida, logo após que nós fizemos pela educação, porque são coisas que a gente tem que, né, diferenciar, tem vários programas realizados por várias áreas. Pela educação foi o estabelecimento de uma plataforma virtual com atividades educacionais. Eu vou ser aqui muito honesto aqui com vocês. Eu não tenho nada contra atividades virtuais. Há de convir a Alessandra, Fernando e todos aqueles que estão nos ouvindo. Toda atividade que não seja presencial, ela é online, ela é virtual. Não sei se vocês concordam, mas se não é presencial, vai ser virtual. Não é isso? Isso assim, é uma consequência lógica. Então, eu não sou contra que a escola, tanto pública, tem redes, né, públicas que estão se movimentando para fazer atividades educacionais, para fazer aulas online, a rede privada. O que eu sou contra, e aí é a minha opinião, eu sou contra essas aulas contabilizarem para o calendário letivo. Acho que isso tem que ser ainda dialogado com mais tranquilidade. Acho que isso ainda é uma questão de dúvida, entendeu? Porque aí, se contabilizar, a minha preocupação é essa, que se contabilizar, aí sim poderá criar uma grande desigualdade, né, educacional, tendo em vista que muitos não conseguirão, né, cumprir com o calendário letivo, porque não tinham acesso à internet, né? Nós temos muitos alunos da rede pública que não têm acesso à internet, ou não? Nós temos. Tem muitos que têm acesso à internet, mas não têm o equipamento tecnológico compatível para o programa que vai ser desenvolvida a atividade educacional, por mais simples que ela seja. Nós temos que ter um entendimento que ter acesso à rede social não é ter acesso, né, a equipamentos tecnológicos, acesso a aulas virtuais. São coisas distintas, né? São coisas distintas. Então, assim, tem que separar nesse momento o joio do trigo. Eu acho que as escolas cumprem um papel social importante de vinculação com os alunos e com as famílias nesse momento. Acho que isso é importante. Essas aulas online têm por intuito contribuir, dar atividade educacional para as crianças, para os adolescentes, fazer com que eles fiquem, né, estudando conteúdos de revisão, conteúdos que possam ser ainda novos, mas que com um certo cuidado na hora de ensinar. Ou seja, pode ter essa relação. Eu assim, concordo com que haja esse vínculo entre escola, né, e aluno justamente nesse momento. Até porque, o Fernando e a Alessandra, nesse momento, muitas pessoas estão passando por momentos emocionais, né? A escola pode ajudar e contribuir muito por meio do professor, por meio da relação, por isso que eu falei do vínculo, né? Porque, imagina, temos escolas, alunos, que com certeza estão com parentes ou internados ou passaram pela dor da perda. Imagina, esses alunos estão com o emocional abalado, os familiares estão com o emocional abalado. Há uma necessidade de ter um entendimento para isso. Então, assim, quanto à questão da aula online, acho que a gente não deve, quando a gente dá o banho na criança, na banheira, a gente tem que jogar só a água fora, né? A gente não joga a água e a criança fora, tudo fora. Ou seja, o que a gente tem que fazer é separar as coisas. A aula online ou atividade educacional virtual é importante para gerar um vínculo. É claro que isso não vai acontecer com todos. Logo, aí a discussão do calendário, se isso vai ser aceito por calendário letivo, aí eu tenho grandes discordâncias. Acho que a gente vai ter que fazer um estudo aí grandioso, pós-pandemia, depois que as aulas voltarem, para justamente a gente ver, porque, assim, eu vou te ser honesto até, tem criança que estuda, que estuda em escola particular, que também está tendo problema para ter o conhecimento, para absorver o conhecimento. Não está sendo fácil, não. Então, assim, mesmo a criança que tem ainda a condição de ter o acesso, que tem o equipamento e que tenha a aula, essa criança pode não estar aprendendo. Então, a gente tem que ter também essa reflexão,
né, nesse momento de pandemia e para um momento de pós-pandemia, quando as aulas voltarem. Então, assim, isso é uma coisa a gente falar aqui. Quanto à questão da alimentação, continua sendo ainda assegurada a alimentação, né? Niterói distribuiu o cartão Renda Básica para as crianças da rede. Começou primeiro com as crianças que eram inscritas no CAD único, depois foram abertos para as demais crianças e adolescentes, para os demais alunos da rede matriculados, ou seja, os alunos matriculados, a família recebeu um cartão, né, com um valor de R$ 500, que terá por mês esse direito para justamente atender na questão da alimentação. Então, a nível de ações, são essas. E tem sido mais. Na terça-feira, Fernando, eu vou até entrevistar a secretária de Educação, porque ela vai falar também um pouco mais sobre essa questão do que elas estão realizando a nível pedagógico, pensando o pós-pandemia, mas hoje eu já falei até com o secretário de Saúde que tem que estabelecer um protocolo como se pensar voltar com as aulas. Né? A gente tem que se preocupar, por exemplo, com as escolas de educação infantil em tempo integral. Imagina crianças de 2, 3 anos que têm um soninho da tarde, 4, 5 anos, 20 crianças dormindo, né, em conjunto. Isso tem que ser muito bem visto, né, porque isso pode gerar um problema, né, grande nesse retorno às aulas pós-pandemia. Ou seja, tem muita coisa ainda a ser refletida, né, a ser refletida. Mas quanto à questão da aula online e das atividades virtuais, eu acho que a escola deva, seja ela pública, seja ela particular, que ela estreite, essa é a minha mensagem, que ela estreite a relação, né, do profissional da educação que tem uma formação importante no desenvolvimento, para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que ela possa estar com esse vínculo com a criança e com o adolescente. O que eu queria só por último aqui finalizar é que também eu tenho uma preocupação com os profissionais da educação. Logicamente, muitos deles não foram treinados, nem estão, na medida do possível, com os equipamentos apropriados. Uma empatia. Pois não? A gente está com uma ligação muito pesada, Bruno, quase espiritual, diria. Porque quando você entra com esse assunto, era exatamente eu ia te interpelar para falar isso. Os professores precisam aprender a mexer nisso também. Aí você vai e entra no assunto. Claro. Caramba, Lógico. Você está lendo meus pensamentos, Bruno? Não, é lógico que, assim, porque são preocupações, né, que a gente também está vivendo, e a gente tem que se preocupar, a gente tem que começar a encontrar um equilíbrio nesse momento, né? É por isso que eu falei, o equilíbrio, para mim, é esse momento de estreitar a relação da criança, né, do alunado, do aluno, né, com o profissional. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Agora, quanto à questão do profissional, e aí, primeiro, ele não está treinado para isso, porque ele está treinado e, logicamente, a formação dele é para dar aula presencial. É para dar aula presencial. E, muitas das vezes, não tem os equipamentos também para fazer essa aula virtual. Tem que ter muito cuidado, porque eles não podem sofrer pressão para isso, né? Não pode sofrer, né, pressão para dar essas aulas virtuais. Tem que ser isso bem dialogado, né? Bem construído. Mas tem que acontecer, volto a falar, esse estreitamento, que aí também tem uma função social, esse profissional da educação também tem uma função social nesse momento, né, de pandemia, de isolamento social. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E, logicamente, o pós-pandemia, que a gente tem que criar aí um campo de reflexão para sabermos como nós iremos retornar. Né? E aí, logicamente, fazendo esse retorno por meio de protocolos. Por enquanto, aqui em Niterói, a suspensão das aulas estão até o dia 30 de junho, né? Até o dia 30 de junho, e dependendo, logicamente, né, se vai ter avanço ou não, pode ter o retorno ou pode ser adiado, né, prorrogado, por mais uma vez, como já aconteceu, pode ser prorrogado a suspensão das aulas aqui em Niterói. Deixa eu intervir aqui. O que acontece? Eu acho que, além de tudo que você falou, Bruno, estava na minha fala também, eu concordo completamente com o que você falou, o responsável por esse aluno também, ele não é capacitado dos pais, não tem a capacidade de ensinar o aluno, né? Assim, o professor, eu acho que é fundamental, o que você acabou de falar, eu acho que tem que existir, sim, uma educação complementar, mas não que sirva para o calendário
do aluno, né? Não sirva para que ele siga o seu curso, né? Se forme online. Eu acho que essa relação do aluno e professor em sala de aula presencial, eu acho que ela é fundamental para o crescimento do aluno, para o aprendizado do aluno, né? O professor ali, né, presencialmente na sala de aula, conhece cada aluno seu, né? E todo mundo tem as suas dificuldades, né? Então, assim, eu acho que para o ano letivo, né? Para contar com o ano letivo, realmente eu acho que não. Que a gente precisa, não sei, né? Você, né? Já falou tudo aí muito bem falado, muito bem colocado. Que a aula online não é muito, não será muito útil para esse calendário anual. Mas sim, eu acho que é fundamental essa humanização em sala de aula. Eu vi um dado que o Estado diz que existem 80% de alunos que conseguem, estão conseguindo estudar. Eu não sei se esse dado é um dado correto, mas assim, a gente tem que entender, e os 20%, né? Vamos dizer que seja um dado correto, e os 20% não precisam estudar? A gente tem que pensar em tudo que você já falou aí. No ambiente, será que esse aluno tem um ambiente, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho que ter 3 computadores, eu tenho que ter 3 telefones. Quem custeia isso? Como que funciona isso? Ah, vamos trabalhar em horários diferentes. Eu coloco um para estudar num dia, num horário, mas não, o aluno não vai estudar 1 hora. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente realmente tem que né, pensar em avaliar. Eu não concordo com as aulas servindo para o ano, né, online. Eu acredito muito na humanização do ensino, né? Professor, aluno em sala de aula, eu acredito muito nisso. Eu queria só contribuir aí com a fala do Bruno, que foi excelente, né? Voltei. Então, Bruno, tem uma pergunta aí na tela. Vê se você consegue responder essa pergunta aí. Eu visualizei aqui, é do Tom Macedo, não é isso? É o do Tom Macedo? Está aqui. Bruno, então, seria possível um curso de adaptação para esses professores, para saber lidar com essa nova metodologia? Primeiro tem que saber se vamos ter uma nova metodologia. Volto a falar, acho que agora, nesse momento, preocupar com o ser humano, com a relação com o ser humano, do ser humano para com o ser humano. É um momento de dificuldade, acho que todos nós estamos vivendo. Eu particularmente, tenho as minhas dificuldades na minha casa, da relação com a minha esposa, como foi a Alessandra falou. A minha esposa tem momentos que ela precisa usar o computador. A gente tem um computador só em casa, né? Tem momentos que ela precisa usar. Tem momentos que a minha filha precisa usar. E tem outros momentos que eu preciso usar. Então, a gente se reveza no computador, a gente tem a questão do telefone, ou seja, a gente tem as nossas dificuldades diárias. Essa é a primeira coisa. Todos nós estamos vivendo dificuldades, né, na relação da comunicação. Mas eu acho que antes dessa dificuldade, muitos estão sofrendo dores de perda, dores de ter um ente querido internado. Eu acho que a gente precisa se preocupar nesse momento com este vínculo, dar a este suporte. Esse para mim, é o primordial. Né? A gente está falando de ser humano, a gente está falando de famílias que precisam, muitas das vezes, de um apoio, né? De uma palavra. E a relação do vínculo com a escola é de extrema importância, gente. É de extrema importância. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que desenvolver uma relação, volto a falar, com essas famílias. Uma relação do profissional da educação com essas famílias, que pode ser bem simples. Vou falar, minha esposa é professora, ela tem dialogado com as famílias, né, dos alunos dela, né, para saber como é que está, teve aniversário, mandou vídeo de parabéns, ou seja, isso gera uma relação, um bem-estar para essas pessoas. Isso é de extrema importância. Quando formos ver, aí sim, uma nova metodologia, porque aí tem que ver qual vai ser essa nova metodologia. Eu acho que a gente ainda não tem condições, aí está no campo ainda da reflexão, para saber quais serão essas novas tecnologias e novas metodologias que vão ser de ensino. Você está botando aqui, Marcelo, como será o ano letivo dos alunos. Marcelo Espino. Isso é uma dúvida ainda, Marcelo. Isso ainda não está certo. Né? Eu, de certa forma, volto a falar. Acho que tem que ter muita reflexão ainda se nós vamos contabilizar essas aulas online, essas atividades educacionais virtuais, como aula dentro do calendário letivo. Isso tem que ter muita tranquilidade, muita cautela, para a gente não achar que ensinou sem ter ensinado.
né, das crianças acharem que aprenderam sem terem aprendido, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho falado aqui com a minha esposa, é uma questão muito pessoal. Uma criança ou um adolescente não irá morrer se perder um ano da sua fase de escolaridade. Não vai morrer. Agora vai morrer dependendo da forma com que for agido, se tiver que colocar antes do tempo na escola, isso aí, a gente pode acabar perdendo um jovem, pode acabar perdendo um adolescente, uma criança, isso pode acabar acontecendo. Então, assim, acho que tem que estudar bem, primeiro como vai ser esse retorno, para depois a gente pensar em metodologias para serem adotadas. Agora, é claro, acho que sempre cursos de aperfeiçoamento para os profissionais da educação, seja eles quais forem, né, principalmente agora, no campo da informática, no campo tecnológico, são importantes. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou em perder pessoas. A campanha nacional do Ministério da Educação, do governo Jair Bolsonaro, fala em um ano de perdas, né? De perder pessoas, de perder profissionais, de perder médicos, perder não sei o quê. E você acabou de tocar nesse mesmo assunto, fazendo um ponto completamente diferente dessa visão. Ou seja, eu acho que a sua visão lúcida de gestor comprometido com a sociedade, gestor comprometido com a saúde da população e um gestor, digamos, que entende qual é o atual momento, vê que esse Enem forçado, né, que está marcado inscrições aí até o dia 27, se eu não me engano, não é isso, desse mês, esse Enem forçado que estaria sendo levado aí a goela abaixo dos alunos, como se fosse uma não vamos perder tempo. E aí eu te pergunto, né, ou eu te afirmo, perder tempo de quê? É o que você acabou de falar. A criança no colégio, ela é o potencial instrumento que vai levar o coronavírus para dentro do lar, aonde vai encontrar a mamãe, o vovô, o titio, ou seja, onde vai levar a contaminação à frente. Então, assim, forçar a volta eu também acho prematuro e acho um absurdo sem pensar em política pública de segurança. E ano letivo, para mim, na minha opinião, é o que eu tenho dado às pessoas que eu converso sobre o assunto, não existe mais. Nós já estamos em maio, talvez voltando às aulas em junho. Que ano letivo é esse que vai ser de julho a setembro, outubro? Impossível. Então, eu acho, na minha opinião, né, que o momento seria de dar uma parada, analisar essa situação como um todo, pensar na saúde, principalmente da população, porque a gente está com pessoas adoecendo, como você falou, Niterói estancando aí, né, o processo de evolução do coronavírus como cidade exemplo, mas nós não podemos vacilar, porque o troço é radical, o troço é agressivo, o troço vai à frente, e aí com uma rede de quase 300 escolas, é isso que a RFME tem? O que seria... Nós temos 92 escolas, mais 20 creches conveniadas. Então, uma rede gigantesca dessa, que tem quase quantos alunos? 10 mil, 5 mil? Quantos alunos são? Alunos, 32 mil alunos na rede. 32 mil alunos, aonde um aluno contamina 2, 3 familiares, você imagina a contaminação que isso seria. Então, em tempos de Enem, em tempos de governo Bolsonaro, em tempos de avaliação e reavaliação de Enem em pandemia, qual seria o nosso posicionamento? Nós que somos um pouquinho mais lúcidos, né, do que esse governo que está em ação dentro do Brasil hoje, o que nós poderíamos pensar desse Enem desse ano, o que está sendo programado para essa galera desse ano? Eu queria ouvir a Alessandra depois também, Bruno. Eu acho que vai na mesma linha que a gente vinha, né, aqui debatendo aqui no nosso debate, Fernando, que assim, volto a falar, a rede particular, ela continua estabelecendo as suas aulas online, ela conseguiu se organizar, né, a rede particular, para atender por meio virtual, e aí esses adolescentes, a faixa etária consegue realizar esses estudos de forma virtual. Eu vou te falar, se acontecer o Enem esse ano, eu acho que vai ser uma grande injustiça social, né, no nosso país, uma grande injustiça social. Há de convir que as desigualdades sociais, né, no nosso país, elas oriundam já de muito tempo, né? Contudo, a pandemia ela deflagra
ainda mais esse campo das desigualdades, né? Quando, né, alunos têm condições de terem aulas virtuais todos os dias com uma carga horária muitas das vezes estabelecida, né, na tarde inteira ou então na manhã inteira, e outros, né, da rede pública ou não tendo, né, nem aula, ou se tiver, tendo de forma precária. Além disso, e nós já falamos, muitos desses alunos estão nesse momento com dificuldades, esses da rede pública, com dificuldade, né, de acesso à internet, de acesso a equipamento, de acesso a instrumentos que possam oportunizá-los, né, para o estudo, para um estudo, né, para competir de forma competitiva mesmo no processo do Enem. Eu vou te falar, a força estudantil e o movimento social, nos últimos dias, fazendo pressão no governo do presidente Jair Bolsonaro, que não tinha nenhuma intenção em fazer o adiamento do Enem, e, pelo contrário, a propaganda que se tem é uma propaganda de continuidade de realização do Enem. Eu vou te falar, se não fossem esses movimentos e a pressão popular, não teria ocorrido o adiamento do Enem como ocorreu, né, durante esta semana. Essa semana houve uma pressão popular grande, uma pressão popular grande. No Senado Federal, houve a aprovação de um projeto de lei, né, para a prorrogação do Enem, por 75 votos a 1. Esse voto contra é justamente do filho do presidente, né, estranhamente, né? Aliás, não é nem estranho, né? Pelo contrário, né, de forma, né, seguindo a linha do pai. Mas pode ver que todos os demais seguiram com a ideia de prorrogar o Enem justamente pela situação de desigualdade social que esses alunos estariam acometidos, diante do fato que as escolas estão fechadas há 60 dias, gente. A gente não está falando de 6 dias, não. Já seria muito, já seria uma perda grande, né, se fosse uma semana de escola fechada. Mas nós estamos falando de escolas fechadas há 60 dias e com expectativa de ter aí 90, 120 dias. Essa é a expectativa. E aí o governo, para não sair totalmente derrotado, ele faz o adiamento do Enem, ele prorroga, né, não as inscrições, prorrogou até as inscrições também. Né, as inscrições eram até hoje, passaram, né, para até o dia 27. E adiou o Enem, né, e aí está fazendo uma enquete para saber se prorroga de 30 a 60 dias. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim totalmente equivocada, com demonstrações claras de um governo com falta de planejamento, inclusive, de gestão. Você faz um adiamento de uma prova tão importante, de um exame tão importante para a vida do estudante, e não tem um planejamento, né, para saber quando será. Você não tem um planejamento de... A gente nem sabe quando voltaremos a ter as aulas, né, Fernando? A gente nem sabe quando que nós voltaremos. Ou seja, eu só acredito que o Enem possa acontecer, o Exame Nacional do Ensino Médio, só possa acontecer após a verificação de quando vai voltar as aulas, quando tiver o retorno das aulas. Quando houver esse retorno, tem que ver como será esse retorno e também como será refeito o calendário letivo. Aí sim, diante de um planejamento, é que se pode estabelecer um novo prazo com datas para o Enem. Tem aí ideias que podem ser também, são ideias, acho que positivas, que podem ser, de certa forma, estudadas, refletidas, que é fazer também o Enem só com o ano de escolaridade do segundo ano do ensino médio, não pegar o terceiro ano, porque seria o prejuízo que esses alunos tiveram esse ano. Mas eu ainda volto a voltar naquela primeira questão, Fernando, que é a questão emocional dos alunos. Né? Como é que está o emocional desses alunos nesse momento de pandemia? Ou seja, a reflexão tem que ser uma reflexão maior, um campo muito maior, que é o campo, volto a falar, do emocional, vendo o emocional dessas crianças, desses adolescentes. Acho que isso é o mais importante nesse momento. Que bom que o Enem foi adiado, mas eu assim, discordo profundamente da forma. Eu acho que a gente tem que esperar, aguardar o retorno
das aulas, quando isso vai acontecer de forma nacional, porque o exame é nacional, para restabelecer o calendário letivo e aí sim pensar, né, na prova, numa nova data da prova, justamente para a gente atender o cunho principal, né, né, do Enem, que é gerar justiça social. Tá aí na nossa live também hoje, Bruno, uma das minhas parceiras aqui da Tenda São Lázaro, a Renata Lino de Assis, que você está vendo aí comentando muito na live. Ela é psicopedagoga, é funcionária da rede pública de educação lá de Nova Iguaçu e é uma pensadora sobre educação, né? E nós fizemos uma live, eu acho que no início do mês passado, tocando exatamente no ponto do Enem. E ela, como toda bruxinha boa que é de Umbanda, já tinha tocado nesse assunto, dizendo que ela não tinha a menor dúvida que esse Enem seria adiado. E aí ainda tinha a época da discussão sobre o EAD, essa coisa toda, enfim. A Alessandra Maia Ramos, dê sua opinião para a gente em relação a esse Enem adiado, a essa forçação de barra desse governo para que isso vá à frente. O que eu acho, Fernando, acho que o Bruno se colocou muito bem aí, é que realmente tudo, a gente tem que esperar, né? Tudo tem que esperar. Quando vai passar tudo isso, a pandemia, quando a gente vai poder sair do isolamento, a gente deseja que seja breve, né? Mas assim, eu entendo, né, que não deveria ter esse Enem esse ano, porque é o que a gente falou da desigualdade social. Existe, a gente não sabe o emocional, como o Bruno citou, desse aluno, e existe a desmotivação do aluno também. Nem todos eles estão motivados a fazer esse Enem, por conta de todo um quadro, né? Como o Bruno também citou. Pode ser que tenham problemas familiares, de saúde, muitos deles não têm a estrutura devida para estudar dentro de casa. Então, assim, eu acho que teria que ser cancelado, que não deveria ter Enem esse ano, entendeu? Ou nesse quadro que o Bruno falou, fazer só para uma pessoa né, que seja do segundo ano, para ter experiência, para não prejudicar o terceiro ano. Então, assim, eu concordo plenamente com a fala do Bruno e acho que não deveria ter. Na verdade, eu acho que não deveria ter o Enem esse ano. Até por conta da desigualdade social também, né? Da dificuldade que o aluno tem emocionalmente de estar estudando, desmotivar. Tem muitos que já estão desmotivados, a gente sabe disso. Adolescente, a gente já sabe que tem que ter 24 horas de motivação, né? Muitos deles para o estudo. Corroborando com essa fala da Alessandra, eu vou te falar assim, com todo carinho para quem está nos ouvindo, tem muitos jovens que moram em comunidade hoje estão preocupados com a violência, por exemplo, né? A gente tem visto aí, antes da gente entrar aqui na live, estava vendo jovens que estão morrendo nesse momento em operações policiais nas suas comunidades, ou seja, a preocupação, além, né, do campo educacional, que a gente tem que, com certeza, atuar muito, tem muitas outras áreas que tem que trabalhar em conjunto nesse momento, para justamente esse aluno, essa criança, esse adolescente ter condições, né, de atuar, de poder realizar uma prova, realizar um processo educacional digno, né? Então, isso é muito importante a gente também aqui colocar, sabe, Fernando, essa preocupação que ocorre, né? Eu ouvi aqui alguns comentários, estou aqui lendo aqui, a Alessandra estava falando, eu concordo, teve uma pessoa que colocou, eu concordo muito, o emocional, todos nós estamos abalados, de todos nós, né, se encontra abalado. Inclusive, 2 profissionais da educação, eu não tenho dúvida disso. Eu falo aqui com muita tristeza no coração, nós perdemos uma professora agora, 2 semanas atrás, diretora de uma escola aqui a escola Heitor Villa-Lobos, na Ilha da Conceição, pelo Covid. Eu vou te falar, isso me abalou muito. Eu estava numa live quando eu soube da notícia, eu acabei a live na hora, porque eu não tive condições emocionais. Eu não tive condições, porque eu soube, né, minha esposa veio me dar a notícia. Eu vou te falar, eu não tive condições emocionais de atuar. Logo, a gente está vivendo esse momento em que o campo emocional está muito ativo, logicamente, em todos nós, e que é uma necessidade de buscarmos, por meio de profissionais também que tenham competência em nos ajudar
nesse aspecto emocional, mas principalmente também no aspecto da fé, né? Eu acho que a gente também precisa disso, já que a gente está falando aqui um espaço aberto, né, por meio, né, de uma religiosidade, há uma necessidade da gente também buscar o campo da fé para nos ajudar nesse momento. Acho que isso é muito importante. Acho que é muito importante. Eu tenho feito alguns eventos de cunho espiritual às segundas-feiras aqui no canal da Tesla, umas rezas que a gente conduz aí pedindo clemência, pedindo, enfim, misericórdia a tudo que a gente conhece e o que a gente não conhece por esse momento tão ruim que nós estamos vivendo, né, Bruno? Enfim, eu quero de antemão dizer para vocês que o nosso pensamento é bastante alinhado, né? Tanto nós três que estamos participando aqui ao vivo, quanto de todas as pessoas que estão aí, né, o tempo todo alinhando o mesmo tipo de pensamento, né? A gente já está seguindo para 21 ideias, Alessandra, viu como o tempo passa e a gente não percebe? E aí a gente já vai começando a terminar, mas eu queria, meu professor, antes da gente terminar, que você me fizesse algumas observações. Vou fugir um pouquinho do nosso tema, eu vou voltar a 2013, na Universidade Cândido Mendes, nas aulas de Direito Constitucional do professor Márcio Risco, que era o cara que dava lá essas instruções para a gente, e ele falava o seguinte, que as constituições de um país, elas são elementos que mudam conforme se promulga a próxima. Então, ele dizia que, diante da época da repressão, do governo militar, a Constituição estava muito fechada, e que logo depois nós fomos para uma Constituição muito aberta, que é a nossa Constituição Cidadã de 88, né? Que nos rege hoje, que nos domina hoje, e que é cheia de direitos, é cheia de várias ideias sociais, enfim, a própria ter abraçado aí os direitos humanos, como o CAPT faz dela uma Constituição Cidadã. Porém, a gente vem vendo, vem assistindo, né, Bruno, que esse governo que está em ação hoje não é um governo cidadão, ou melhor, não é um governo para todos os cidadãos, né? Então, antes da gente terminar essa live, eu queria dizer para você que eu entendo que serviço público, serviço político e serviço de gestão está tudo interligado numa fase só de necessidades, né? E assim, foi-se o tempo, né, minha mãe Dulce, que está presente na sala, que não se discutia macumba, religião, esporte, futebol e não sei lá das quantas. Hoje a gente precisa discutir de tudo, né? Senão a gente não chega a um conhecimento maior. Então, meu professor, você que é especialista em constitucional, eu queria que você, antes só de terminar, fizesse uma consideração geral aí para deixar aquele abraço para o nosso povo, né? É o momento de você deixar a sua mensagem para todo mundo, mas que você me dissesse, nós caminhamos para um fechamento de uma Constituição mais radical de novo, Bruno? Nós caminhamos para um governo difícil que pode conclamar uma Assembleia Constitucional e mudar nossa Assembleia Cidadã, nossa Constituição Cidadã, para alguma coisa mais fechada em torno de negação de direitos, direitos humanos, enfim, direito à educação, acesso a tudo que o social conseguiu nos trazer nesses anos aí da Constituição Cidadã. O que você pensa disso, meu professor? Você que é um especialista do assunto e teve ligado à política de alto nível aí dentro das cidades todas. Fala para mim um pouquinho. Me conforta o coração. Eu acho difícil confortar o seu coração nesse aspecto, Fernando. Mas, assim, eu acho que primeiro tem que ter muita luta social, né? Primeiro, o meu campo de visão, e você tratou bem, a gente vem de a Constituição de 1988, ela não teve um processo de transição, ela sai de um momento de muita, né, de um momento ditatorial para um momento de Constituição cidadã. Olha só, né, totalmente opostos os polos, né? Não houve um processo, né, gradual desse movimento. E é só que nós já temos 32 anos de Constituição, e isso já vem se adaptando ao longo da história também. O que acontece, acho que com esse governo, que para mim é um desgoverno, mas é um governo que foi eleito, né, de forma democrática, que está trazendo pautas justamente de retrocesso. Eu não acredito que esse governo tendenciará por uma nova Constituição com aspectos, né, ditatorial. Eu acho que não. Eu acho que não terá uma nova Constituição nesse aspecto,
mas eu acho que eles farão e já estão fazendo, né? Fazem isso o tempo inteiro, fazer a aprovação, né, de propostas de retrocesso. Fernando, ontem nós vimos um vídeo que foi disponibilizado pelo STF, em que o ministro do Meio Ambiente, isso é um absurdo, né, gente? É para quem está nos ouvindo aqui, isso é um absurdo. O ministro do Meio Ambiente, ele coloca essa situação da pandemia para aprovação de pautas de retrocesso. Ainda fala o seguinte, é só ter parecer e canetar. Parecer e canetar. Porque se não tiver, ainda fala assim, se não tiver o parecer, é cadeia, é cano. Ele fala, é cano. Eu vou te falar, quando ele fala para fazer isso, eu fiquei observando esse vídeo, né, nesse trecho, achei isso criminoso, essa parte. Eu fiquei observando esse trecho do vídeo, eu via o rosto, a fisionomia do Nelson Teixeira, né, que não ficou nem um mês, né, no Ministério da Saúde. Eu vou te falar, é uma cara de espantado, sabe? Uma cara de espantado, acho que nem ele acreditou no que ele estava ouvindo naquele momento, né? O ministro coloca para o presidente da República, olha, tendo em vista esse momento de dificuldade, está todo mundo aí morrendo, que é isso? O recado para mim foi esse, né? A interpretação minha é esta, né? Pelo menos foi o que foi me dada. Nesse momento aí que está todo mundo morrendo, as atenções estão todas colocadas, né, para a pandemia, vamos aprovar aí medidas, né, que ele considerou de parecer e canetar. Isso é uma vergonha, gente, isso é repugnante. Né? É repugnante. Eu cheguei a fazer ontem, dificilmente eu faço isso, mas ontem eu cheguei a me expressar no meu Facebook, lá no meu perfil, de forma que eu achei repugnante as atitudes antidemocráticas. Então, não acho que eles vão convocar uma Assembleia Constituinte originária. Acho que não vai acontecer isso, não. Acho que vai acontecer esse formato que está sendo realizado. Ou seja, de aprovação de medidas antidemocráticas, de medidas de retrocessos, por meio, né, usando, né, o véu, né, da democracia. Isso que é problemático. Isso que é problemático. É você configurar essas pautas de retrocesso por meio da democracia, do processo democrático. Isso é que me deixa preocupadíssimo, sabe, Fernando? Então, assim, que eu acho difícil, uma nova Constituição, eu acho muito difícil, acho mesmo. Mas eu acho, e tenho visto cada vez mais uma intenção de pautas de retrocesso, e nós já tivemos várias aprovadas, algumas até pelo desgoverno, pelo golpe, né, que teve do Michel Temer, o desgoverno, aquele é desgoverno, né, total, né, já começou lá, né, e agora pelo presidente Jair Bolsonaro. Então há uma necessidade da gente refletir, se colocar na luta, e a luta, esse momento é a luta virtual, né, colocar exposições, colocar pressão, colocar pressão mesmo, para que não haja retrocessos de direitos garantidos na Constituição, direitos tão importantes, direito à educação, à saúde. O direito à saúde, eu estava nesses dias fazendo uma live, foi um debate até, não foi nenhuma live, foi no Zoom, um debate com profissionais da saúde. O direito à saúde se configurou de forma universal por meio do SUS, por meio da Constituição Federal, por meio da Lei 8.080, que criou o SUS de forma integralizada, de forma universal, para todos. Tem problemas para serem vistos? Tem sim. Tem coisas para aperfeiçoar? Tem coisas para melhorar? Tem. Mas antes da Constituição de 1988, só tinha direito a uma saúde pública aquele que pagava a Previdência. Não era de forma universal. Eu não peguei isso, né? Até porque eu sou de 1985, sou novo ainda, sabe? Eu sou jovem, sabe, Fernando? Eu tenho 34 anos, sou de 1985. Mas isso é a história, pô. Isso é a história do nosso país, né? Então, a Constituição de 1988 consagrou direitos importantíssimos e que não podem ter retrocessos. Então, acho que e aí ontem o vídeo deixou claro alguns aspectos criminosos de ministros, inclusive o ministro da Educação, gente. O ministro da Educação mandando prender ministros do STF. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Um escárnio. Eu não te ouvi, Fernando. E chamando os ministros do Supremo de vagabundos, né? De vagabundos. De vagabundos. Como isso, gente? Isso está equivocado. Acho que assim, a gente pode discordar do campo das ideias, do campo, logicamente, ideológico,
mas isso tem que ser feito, ainda mais nas posições em que ocupam, isso tem que ser feito com respeito, né, pelo outro, né, tem que ser pelo cargo do outro. Isso tem que ser feito com respeito. O campo da discórdia, o campo da divergência de ideias. Né? Você chama péssimo, outro. Bruno, desculpa a interrupção aí. É só para. E que péssima reunião, né? Só palavrões, só ameaças do presidente da República. Essa fala que você acabou de citar do ministro do Meio Ambiente, acho que todos nós reparamos a fisionomia do ex-ministro da Saúde. Foi entristecedor. Parece que nós estamos vivendo um filme de terror, né? Foi absurdamente. Esse governo está nos assustando, né? Todos nós. Só queria contribuir aí, porque realmente está muito difícil. O que o ministro da Educação, a fala desrespeitosa que ele fez, é inaceitável. É inaceitável a postura desse corpo de governantes, né? Nosso Brasil. É inaceitável. É inaceitável mesmo. Estou vendo aqui a Luciana Crespo coloca um comentário aqui interessante. A minha interpretação é porque ali ficou um campo de interpretações, né? A questão de interferência ou não na questão da Polícia Federal, né? Do presidente na intervenção, na possibilidade de intervenção da Polícia Federal. Ficou no campo de interpretação. Agora, para mim, ao meu ver, a tendência ali, pela sequência de falas, era de interferência clara, né, na Polícia Federal. Ao meu ver, eu me coloco nesse formato. Então, apesar dessas situações, a gente tem um problema da pandemia para resolver, né, Fernando? E a gente não tem um presidente, é bom a gente colocar, a gente não tem um presidente que vê de forma responsável, a necessidade de entender a complexidade dessa pandemia. Isso é muito ruim. A gente não tem um presidente que enxergue de forma responsável a complexidade desse momento. E, além disso, a gente ainda tem que se preocupar, né, em não levar golpes, como foi feito nessa reunião do dia 22 de abril, do que o ministro gostaria de, né, dar parecer e canetar. Então, o que eu deixo aqui por uma mensagem final primeiro, quanto a esse governo, uma mensagem de muita revolta. Me desculpe, mas de muita revolta, de muita preocupação, e pode ter certeza, vai ter muita luta, né? Por minha parte, vai ter muita luta, né? Porque eu tenho filha, eu tenho família, eu quero para minha filha uma sociedade cada vez melhor. É isso que eu desejo para ela e para todos, né, que vivem em sociedade. Isso é o que eu desejo. Antes de você começar suas considerações finais, você gestou aí publicamente a FME, essa coisa toda e tal. Continua na vida pública? Tem planos para continuar com essa boa postura em relação à defesa do nosso povo? O que você está pensando em relação a isso do seu futuro aí? Fala um pouquinho para a gente. Fernando, a priori eu tô advogando, né? Apesar desse momento a advocacia está em problemas, né? Não porque está tudo parado, a justiça também está com os prazos suspensos, o tribunal está com os prazos todos suspensos, então a advocacia também está parada, mas eu já tinha o meu escritório em movimentação, não estou retomando as minhas atividades na advocacia, né? Ou seja, eu tinha o meu escritório que atuava. Então, de certa forma, a gente teve uma queda diante da pandemia, mas tem uma movimentação processual. Eu estou, logicamente, à disposição de projetos, né, para a sociedade que possam, logicamente, melhorar a condição. Eu tenho usado uma frase que eu gosto muito, você usou na minha inicial aí, da questão da liderança. Acho que o líder maior, aquele que mais serve. E isso é uma passagem bíblica, né? Jesus Cristo foi o que mais serviu, o maior líder da humanidade, e foi aquele que mais serviu ao povo, à sociedade, com princípios sociais. Eu vou te falar, essa passagem bíblica, para mim, é um conforto e é um princípio maior na minha vida. Em tudo que eu fizer na vida pública, eu vou colocar o princípio de servir. Foi assim na gestão, cargo nenhum me influenciou, né? Vou te ser honesto, você falou da questão da... Eu estou retomando aqui alguns pontos que eu lembrei, né, que são importantes falar aqui. Quando você falou do meu amor pela Teixeira de Freitas, é porque é onde eu resido até hoje. Eu sou nascido e criado na comunidade da Teixeira de Freitas e moro aqui até hoje, rapaz.
Eu não saí, não é porque você virou presidente da fundação, vai morar lá em Caraí. Muita gente falava isso. Vai morar lá em Santa Rosa. Mas por quê? Porque eu tenho que sair de onde eu tô tão bem instalado, moro tão bem aqui, quase todo mundo. Vou Bruno, na eu moro em padaria Santa buscar. Rosa, só que na Hã? Martins Torres, tá? Eu moro em É, Santa Rosa, só que na Martins Torres. mas você já morava, né, amor? Eu tô falando de eu sair da minha localidade e ter que ir para outra, né? Por quê? Né? Dá uma ideia de que eu tinha que sair das minhas origens. Né? Eu conheço aqui o seu Orlando na padaria, eu vou ali no médico de família, conheço lá os profissionais do médico de família. Tenho um orgulho, né, de, na vida pública, um dos meus maiores orgulhos, Fernando, foi ter inaugurado uma unidade na Teixeira de Freitas, uma unidade escolar, a unidade Eu Unidade de vi, Educação Infantil, Regina Leite Garcia. eu vi. Essa, para mim, se eu puder, eu posto todo dia, né? Que eu tenho tanto orgulho, eu posto todos os dias, né? Porque eu tenho orgulho, né, de ter inaugurado onde eu tenho as minhas origens, quando eu cheguei na vida pública, sabe, Fernando? Isso para mim é um motivo de muito orgulho, cara. Eu poder proporcionar para essa localidade, aonde eu vejo pessoas que precisam de oportunidades, porque eu podia ter ido para o caminho errado, cara. Eu podia. É claro que eu tive uma formação dentro da minha casa, uma formação familiar, mas eu podia ter ido para o caminho errado. Tava numa comunidade, oportunidades, né, diversas. Eu vou te falar, podia ter ido. Mas não, né, eu segui pelo caminho correto. E muitos podem ir por esse caminho, é o que eu quero que todos vão, né, naturalmente. E agora a gente precisa criar campo de possibilidades. E na vida pública, se você tem esse princípio que é o servir, Fernando, porra, vou te falar, cara, não tem ninguém que faça diferente. Se você está ali para servir ao próximo, servir da melhor forma possível, é claro, eu cometi erros, eu sou ser humano, né, como outro qualquer. Tem ainda muita coisa para realizar na educação de Niterói, com certeza, até porque o aperfeiçoamento é diário. Você precisa se aperfeiçoar diariamente, a Alessandra precisa se aperfeiçoar diariamente, eu preciso, quanto mais a gestão, né? É diário o aperfeiçoamento. Agora, que fizemos muitos avanços na rede aqui de educação em Niterói, fizemos, e eu tenho muito orgulho disso, né, de poder, ao longo da minha trajetória na vida pública, ter servido a população, servido aqueles que precisam de oportunidade, servido aqueles que precisam, né, do equipamento público. Eu termino aqui a minha fala, Fernando, mais uma vez te agradecendo muito carinhosamente, de forma muito fraternal, Imagina, muito amigo. mesmo. Eu te dou assim um abraço virtual. Né? Tomara que a gente passe por esse deserto que nós estamos passando o mais rápido possível, para que nós possamos celebrar a vida, né? Celebrar esse momento de forma pessoal. Acho que isso é importante, porque é, 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 não tem nada mais precioso do que a vida, nada. E essa é a minha mensagem hoje aqui. Né? De todos os assuntos, as pessoas acham que a gente está fazendo lives, que a gente está fazendo debate, que a gente não tem problema nenhum na vida. Né? E não, a gente também tem as nossas dificuldades, tem os nossos problemas, mas a gente não se furta. Né? E eu, sempre que sou convidado, Fernando, eu não me furto de vir ao debate, de vir dialogar no campo da sociedade, porque eu acredito que assim a gente constrói, né, possibilidades, a gente constrói oportunidades, e o princípio maior para mim, que com certeza, criar uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Isso, para mim, assim, é uma tríade, né, importantíssima, né, para uma construção de uma sociedade que nós estamos precisando. Então, fica aqui uma mensagem de carinho para todos que estão nos ouvindo, uma mensagem de carinho, de fraternidade, e uma mensagem de esperança também. Vamos orar, acho que é importante ter fé, orar, né? E com certeza vamos viver dias melhores do que estamos vivendo, eu não tenho dúvida. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, pelo espaço aqui na tenda de São Lázaro. Obrigado por você me abrir esse espaço. Eu fico muito lisonjeado, muito agradecido, muito orgulhoso, muito, muito mesmo, pode ter certeza, por esse espaço. Obrigado. Alessandra, fala suas considerações, minha lindona. Fernando, mais uma vez, né, agradecer a você, ao Bruno, pelo convite. Espero que eu tenha colaborado, né, com alguma coisa, né, aí, com a minha experiência. E assim, eu conheço o Bruno há muito tempo, né, como ele mesmo falou anteriormente. Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela Lorena, e
quero parabenizá-lo pela sua trajetória, né? Mais uma vez na educação. E te desejar muita sorte, Bruno, muito sucesso na sua retomada no direito, que você nunca parou, mas a gente sempre recua por conta da sua função lá, né? Te desejar boa sorte, dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, pela Lorena, que Deus abençoe você, te proteja, te guarde. Fernando, nós não nos conhecemos há muitos anos, nos conhecemos há meses, né? Mas você é uma pessoa muito amiga, sabe? Eu agradeço muito pelo seu carinho, pela consideração que você tem por nós. E assim, você é um grande homem, tá? Que Deus sempre te abençoe sempre, te guarde. E assim, eu queria deixar uma mensagem para os nossos jovens, para nossas crianças, para os nossos jovens. Em meio a tantos problemas que estamos enfrentando, né? Tantas incertezas, não sabemos o que vai. Na verdade, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro, né? A mensagem que eu deixo para as crianças, para os jovens, é que eles nunca desistam dos estudos. Que os estudos é tudo, né? Eles são o nosso futuro. Então, assim, que eles nunca desistam de estudar. Em meio a tantas dificuldades, tem uns que desistem, né? E a mensagem que eu deixo é que eles nunca desistam, eu peço que nunca desistam, que eles são o nosso futuro, a gente conta com eles, né? É o que eu deixo. E agradeço novamente por tudo, pelo carinho de vocês, e boa sorte para todos nós, né? Obrigada mais uma vez. Ô, Fernando, se você me permite, só mais 2 minutinhos, agradecer também a Alessandra pelo bate-papo, lógico, foi importantíssimo a presença dela, me tranquilizou quando eu soube que eu ia dialogar com ela, isso tranquiliza o coração, foi muito bom. Eu queria só, se possível, se você me permite, divulgar minhas redes sociais para quem quiser conhecer esse trabalho que foi realizado, Fernando, se você me permite. Obrigado. No Instagram e no Facebook. Bruno.ribeiro.niterói. É facinho, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bruno.ribeiro.niterói. Quem quiser só seguir, né, vai ver lá o trabalho. Eu tenho feito muitas lives no campo do direito interligado com outras áreas. Volto a falar, hoje eu falei com hoje, a gente foi um bom bate-papo com o secretário de Saúde. Na terça-feira agora terá com a secretária Flávia da Educação, e no outro sábado já está com a secretária Flávia também da Assistência Social, ou seja, é bom que a gente vai vendo o que o governo está fazendo em Niterói, vai dialogando, então vai acompanhando. Pô, você botou aqui, obrigado, você botou aqui na tela, apareceu aqui, Fernando, obrigado. Mas eu estou à disposição, quem desejar é só seguir lá, quem quiser me manda uma mensagem, eu respondo, não tem problema nenhum, vai ser um prazer dialogar com as pessoas, e volto a falar nessa ideia de uma construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, são princípios fundamentais. Mais uma vez, obrigado.